Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Olha eu aqui novamente. Nós vamos continuar a nossa aula passada. Vocês lembram qual era o assunto? Medida de capacidade, a parte líquida. Vocês lembram que a gente tem a medida padrão, maior e a menor? A medida padrão é o quê? O litro. A menor, parte menor, 900, 500, 200. Maior, 1.500, 1.000, 2.000. Então vamos lá. Aqui, ó. Essa aqui é a medida padrão. Aqui tem, ó, 1 litro. Então a medida padrão é o litro. Quando eu tenho um maior que o litro, no caso aqui eu trouxe, ó, eu tenho 2 litros. Então, aqui dentro cabe 2 garrafas dessa. Eu coloco 2 dessa aqui dentro, então eu vou saber que aqui dentro eu coloquei 2 litros, porque aqui era 1 litro. E a medida menor, ó, meio litro. Então eu tenho a medida padrão, maior que 1 litro e menor que 1 litro. Aí eu falei o quê? Aqui dentro cabe 2 dessa daqui. Como aqui tem meio litro, aqui dentro cabe 2 dessa. Se eu colocar 2 desse aqui, eu vou encher igualzinho tá esse aqui, que esse aqui tá cheinho, tá? E aqui, para encher esse, eu vou ter que botar 4 desse aqui, ó, para fazer 2 litros. Aí vamos lá. Tem esse aqui, ó. Vamos continuar a nossa medida padrão, tá? Medida padrão. Aí eu tenho esse aqui, ó, que é um perfume de 200 ml, ou seja, 200 mililitros. Então, é menor do que o padrão. E agora, quantos eu vou conseguir colocar aqui para fazer 1 litro se eu tenho 200? 1 litro é igual a 1000. Passou de 1000, é múltiplo. Aí, então, se aqui tem 200, eu vou botar 200. Se eu botar mais 200, eu vou fazer 400. Se eu botar mais 200, 600. Mais 200, 800. Mais 200, 1000. Consegui 1 litro. Então, eu tenho que botar 5 garrafinhas dessa aqui dentro para fazer 1 litro. Outro menor. Olha o menor. Estão lembrados? Esse aqui tem quanto? 200. Esse aqui, ó, já tem 100. Então é bem menor do que esse aqui. Esse aqui tem 1000. Esse aqui tem 100. Então, para eu encher esse aqui, eu vou ter que colocar quantos? Estão lembrados? Esse aqui eu botei quantos? 5, porque com 5 eu conseguia fazer 1 litro, porque tinha 200. E agora esse aqui? Para eu encher esse aqui, eu vou ter que botar quantos? Se esse aqui tem 100, se eu botar o primeiro, eu botei 100. O segundo, mais 100. Ficou quanto? 200. Aí botei de novo 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então eu tenho que botar 10 garrafinhas dessa para encher isso aqui, ó. Se fosse nessa daqui, que é de meio litro, eu só precisava colocar 5 garrafinhas dessa. Colocando 5 garrafinhas dessa aqui, eu faço meio litro. Aqui eu já tenho que colocar 10. E olha a outra garrafinha aqui, ó. Só que essa aqui tem 400. E agora? Como é que eu vou encher 1 litro se eu tenho 400?
Vamos lá? Eu tenho 400 aqui e quero encher essa de 1 litro. Se eu botar a primeira garrafa aqui, vai ficar quanto? 400. Se eu botar a segunda, vai ficar quanto? 800. Mas se eu botar a terceira, vai ter 1 litro, que é 1000. Vai passar, então eu só posso botar 2 garrafinhas dessa. Aí eu tenho que pegar ou colocar metade, ou eu vou para uma de 100 ou uma de 200, tá? Então já botei 800. Se eu botar uma de 200, eu faço 1000. Se eu botar 2 de 100, eu faço 1000 e consigo encher 1 litro. E aí nós vamos para um líquido de 150 ml. Ele é, ó, um desse aqui mais metade. Eu consigo encher um desse aqui de 150 ml. É o líquido, é o que a gente toma. Então, quando vocês conseguem tomar meio litro de suco, meio litro de refrigerante, é muito. Vocês podem tomar 200, ou de suco ou de refrigerante, né? Porque se torna pouco para o nosso organismo. Agora, de água a gente tem que tomar muita, tá? A gente tem que tomar bastante água durante o dia, que eu já falei na outra aula. A água é o líquido mais importante que a gente tem que tomar. Por isso que a gente tem que preservar a nossa natureza, não poluir, porque senão a água fica poluída, né? E a gente precisa ingerir durante o dia água, tá certo? Lembrem sempre, medida padrão de capacidade é o litro, que é 1 litro ou 1000 litros. Passou, ele é múltiplo, mais de 1 litro. Menor, submúltiplo, meio litro, 400, 100, 150, 200, né? Um garrafão de água, quem sabe quanto tem? Vocês sabem? Aquele garrafão que tem na casa de vocês de água, 20 litros de água. Então tem, ó, 20 garrafas dessa dentro daquele garrafão para conseguir encher ele. E se for encher com a garrafa de 2 litros, eu só boto 10. Boto 10 garrafas dessa cheia dentro do garrafão, eu faço 20 litros, tá certo? Não esqueçam, medida de capacidade é a mesma coisa que usar o líquido, tá certo? Pega aí a atividade, né? A folha, o livro, e vamos colocar em prática o que vocês já sabem, tá? Até a próxima aula, fiquem com Deus. Olá, meus amores do 5º ano. E aí, galerinha? E como vocês estão, hein? A aulinha de hoje é de inglês. Hoje a gente vai falar sobre as horas. Em inglês, tem várias formas de você saber as horas. Mais de 100 modos diferentes. Preste atenção na de hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como a gente vê a hora em inglês. E nas próximas aulas também vou falar outros modos. Em inglês, temos 2 perguntas para perguntar as horas. Só que em português, a gente pergunta horas. Em inglês, ele sempre pergunta time, que quer dizer tempo. É diferente daqui da gente. A gente sempre pergunta que horas são? Que horas é agora? Qual é a hora? Em inglês, eles perguntam time, que é o tempo. Então, em inglês, a gente pode perguntar what time is it? What time is it? What time is it? Tá perguntando aqui, qual é o tempo este? Que tempo é este? What time is it? Ou então pode perguntar, what's the time? What's the time? What's the time? Qual é o tempo, né? Que tempo é esse? Então, todos 2 são modos de perguntar as horas. Ou você pergunta
What time is it? Repita aí. What time is it? Ou você pergunta, what's the time? What's the time? Todos dois fazem pergunta do tempo. Mas em português quer dizer as horas, porque em inglês perguntamos o tempo. Qual é o mais usado? O segundo. Todos dois são usados, mas o principal, aquele que é mais usado no inglês americano é what's the time? What's the time? Certo? O relógio, para quem não sabe, aquele de parede, que tem os ponteirozinhos, ele vai do número 12, aí vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para quem não sabe horas, depois eu posso marcar uma aulinha e fazer uma gravação explicando horas. Porque realmente, se você não sabia horas em relógio de ponteiro, fica um pouco difícil para compreender aqui. Mas nem se preocupe que eu vou repetir essa aula, tá bem? Então, cada número grandezinho desse eu conto de 5 em 5. Então, o número 1 equivale 5, o 2 equivale 10, o 3, 15, o 4, 20, o 5, 25, o 6, 30, o 7, 35, o 8, 40, o 9, 45, o 10, 50, o 5, 55. E o 12 fecha, então uma hora tem 60 minutos. Por isso que eu vou contando de 5 em 5 até fazer 60, porque uma hora tem 60 minutos. Sempre que minha hora for uma hora exata, o que é uma hora exata? Aquela terminada em 00. 1 hora, 2 horas, 3 horas, é aquela hora em que o ponteiro grande está apontado para o 12. Essa hora exata é chamada de o'clock. Bora lá? O'clock. Então, se forem 3 horas, 3 o'clock. Se for 5 horas, 5 o'clock, certo? Mas temos também uma forma de mostrar as horas contando de 15 em 15. Então, se passaram 15 minutos, se o ponteiro grande estiver no 3, passou 1/4 da hora. Past quer dizer que passou. E aqui, ó, do outro lado, architect quer dizer que ele vai chegar aqui, ó. To quer dizer para. Aqui desse lado é o que passou, desse lado é para. Então, aqui desse lado sempre vai usar o past e desse lado sempre vai usar o to, certo? E o 6 é half past, porque é a metade do tempo. Então, voltando, a hora exata é o clock, que é o 12. Essa metade aqui do relógio é o que passou. Passou 5, passou 10, passou 15. Então, sempre que passou é past. Do 30 até chegar no 12, ele está indo. Faltam 35 para chegar no 12. Falta 40 para chegar no 12. Então, do outro lado, eu sempre uso o to. Tá certo? Aí, aqui, ó. Aqui tem o relógio completo, ó. O'clock é a hora exata. Então, se eu digo aqui que passou 5, passou 5. Aqui passou 10, passou 10. Aqui passou 15, passou 50. Aqui passou 20, passou 20. Passou 25, 25. Aqui, se for meio-dia, meio-dia quer dizer midday. Midday quer dizer 12 horas. E aqui eu conto para chegar
Do outro lado. Falta quanto aqui para chegar no 60? Falta 25. Então, 225, 220, 250, 210, 25. Aqui falta chegar, certo? Aí, aqui tá o relógio mostrando, ó. Desse lado eu uso past, desse lado eu sempre uso to. Desse lado eu uso past porque é o que passou. Passou a 5 past, 5. 20 past, 10. A quarter past quer dizer que passou 15. 20 past passou 20. 25 past passou 25. Half past quer dizer 30. E agora é to. Eu não vou usar o past do outro lado, só uso o to. Por quê? To quer dizer para, quer dizer agora que não passou, quer dizer que falta para chegar. Então aqui, ó, para chegar aqui novamente, falta 25. Porque não é de 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Não é de 5 em 5? 25, 2, 22, 44, 2, 10, 2 e 5, 2. Porque agora eu vou contando o quanto falta para chegar em uma hora exata, que é o'clock. Então, sempre desse lado eu uso past e sempre do lado de lá eu uso o to. Essa é uma das formas da gente aprender as horas em inglês. Tem uma horazinha também mais simples, que eu vou explicar na outra aula e trago novamente essa forma. É um pouquinho complicado para quem não sabe hora de ponteiro. Aí na próxima aula eu vou mostrar para vocês a hora digital, tá vendo? Que é aquela com número. Mas temos que saber das duas formas, tanto do relógio de ponteiro como o analógico digital, certo? Então, qualquer dúvida, pergunta a tia Andresa, responda a tarefinha e até a próxima aula. Tchau, tchau!